Presidente da República condena ataques em Cabo Delgado. Chissano e Guibuza defendem desarmamento da Renamo de forma ordeira. Graça Machel apela aos jovens a pararem de se lamentar e a serem criativos. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Celebram-se hoje 43 anos da independência nacional. Durante a cerimónia central, que teve lugar na Praça dos Heróis, o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse que do lado do governo está tudo aposto para implementar o desarmamento e integração dos homens armados da Renamo até outubro e que este processo deve decorrer em paralelo com o dia com a da descentralização, se é que é. As celebrações do Dia da Independência Nacional foram marcadas pela deposição da coroa de flores na Praça dos Heróis, numa cerimônia dirigida pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Acompanhado pelos titulares dos órgãos de soberania de Estado, em procissão, Filipe Nyusi percorreu a praça até depositar a coroa de flores. E no interior da cripta foi render homenagem aos heróis que aqui jazem. Um gesto seguido por outras entidades presentes nesta cerimônia. No final, fez uma declaração à imprensa, durante a qual saudou os moçambicanos pelo aniversário da nação e recordou os desafios que o país tem pela frente. Os 43 anos de independência celebram-se num contexto em que, entre os desafios que temos a vencer, destacam-se a paz, a estabilidade política e a estabilidade macroeconômica. Neste contexto, temos constatado com muita satisfação a capacidade dos moçambicanos de superar adversidades, incrementando a produção e a produtividade, dando sinais de retoma gradual da nossa economia. Quanto à paz, disse que continuam negociações para o desarmamento e integração dos homens da Renamo. Não há alternativa ao desarmamento e desmobilização e à reinserção e deve começar já. Estamos todos a trabalhar para este objetivo. Não tenho dúvidas que com vontade todos conseguiremos. O falecido líder da Renamo, que o Deus o tenha, já tínhamos identificado linhas de ação, a calendarização do cronograma de implementação e o preenchimento conveniente da orgânica resultante do consenso. Este consenso foi testemunhado por oficiais de ambas partes e com a representação do grupo de contato e com uma síntese elaborada e registrada. Temos estado a defender a não inclusão de novos elementos que podem ser considerados detalhes a ser objeto de decisão operacional do Comando Superior a nível das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E o prazo para concluir este processo é outubro. Ou seja, até 10 de outubro a Renamo já não deverá ter homens armados. Nós reiteramos o nosso inabalável empenho de, a par dos avanços do processo de descentralização, digo a par, prosseguirmos com o diálogo de modo a que as eleições de outubro próximo ocorram num ambiente de paz e com os nossos irmãos agora nas bases da Renamo, desarmados e com a reintegração na sociedade em progresso, conforme acordado em Namajiwa, Gorongosa, durante o nosso último encontro. O Presidente da República condena os ataques na província de Cabo Delgado e sugeriu aos insurgentes a encaminhar as suas reivindicações às entidades competentes. Por outro lado, diz que o Estado vai continuar a ser implacável no combate à instabilidade naquela região. De forma vigorosa, condenamos estes atos e não descansaremos até que os seus perpetradores e colaboradores sejam neutralizados e responsabilizados pelos seus crimes. Para isso, as nossas forças de defesa e segurança estão no terreno, firmes e implacáveis. Nas medidas que tomamos para pôr cobro a este fenômeno, contamos com a ação das comunidades locais e de toda a sociedade moçambicana no sentido de manter a calma e colaborar com as autoridades públicas, denunciando toda e qualquer situação anômala, de modo a frustrar as investidas destes malfeitores. O chefe de Estado respondeu ainda aos críticos à atuação do governo face aos ataques, recordando que é preciso calma e frieza
para lidar com a situação. Em momentos como este, existe maior ponderação para que não se tomem decisões precipitadas, porque infelizmente há sempre quem se considera mais visionário, mesmo quando não tem a certeza se o que diz ou pensa tinha sido ou não objeto do conhecimento antecipado de outros, incluindo das instituições oficialmente implantadas. Dizer que nós sabíamos, nós tínhamos alertado, é fácil. Ou o governo tem que se pronunciar, isto tudo não é solução. Há que resolver o problema na profundidade. O governo tem estado permanentemente atento à procura de soluções produtivas, sem assumir a postura de vítima e sem lamentações ou ainda simplesmente estar a reportar ou a comentar o que acontece. O governo tem a responsabilidade de encontrar soluções estratégicas, sejam elas internas ou externas, que permitam uma atuação objetiva, exercendo assim o seu papel de Estado. Deixou ainda a garantia de recorrer a todos os recursos disponíveis para estancar a incursão dos insurgentes. O governo continuará a envidar esforços, usando todos os meios para que os ataques cessem o mais rapidamente possível, dentro do respeito dos direitos humanos em defesa da dignidade humana. Neste sentido, o governo, nos seus esforços de manutenção da paz, apela a todos aqueles que estão desavindos para que cessem imediatamente com os ataques e submetam as suas preocupações às entidades apropriadas. Somos todos convidados a manter a calma e serenidade para que não sejamos tomados pela emoção, frustração e pânico, pois um dos objetivos dos malfeitores é o de desmoralizar a nossa vontade de existir como uma nação, como sociedade organizada, em forma de Estado, com instituições legalmente constituídas. Não devemos jamais permitir que alguém ou grupos errantes, sejam eles de nacionais ou de estrangeiros, perpetuem a ausência da paz no país e, deste modo, bloquearem o desenvolvimento social e econômico da pátria que temos vindo a construir pedra a pedra. Filipe Nunes disse ainda que as forças de defesa e segurança vão continuar no terreno a defender a população e as propriedades privadas e públicas. O comandante-geral da PRM diz que o combate aos ataques em Cabo Delgado não é uma tarefa apenas das autoridades, mas que todos os moçambicanos devem contribuir para que se restabeleça a ordem e tranquilidade públicas. Falamos e escutaram atentamente o discurso do presidente. Transformem o discurso do presidente da República como discurso de reconciliação, como discurso de participação de todas as camadas moçambicanas para a solução exaustiva do problema da província de Cabo Delgado. Não transformem isso, segundo o presidente, como um problema de Estado apenas. É problema dos moçambicanos, jornalistas, estudantes, professores, intelectuais devem participar com seu saber para a solução do problema dos moçambicanos que enrola-se na província de Cabo Delgado, que é o problema nosso. As forças de defesa e segurança continuam firmes para garantir que as populações, os moçambicanos, mantenham paz e livre circulação deles e os seus bens. Algumas personalidades dizem que houve mudanças significativas ao longo dos 43 anos da independência nacional, mas prevalecem desafios para o desenvolvimento do país. E neste momento temos de ser capazes de desenvolver o país. E temos com os ganhos concretos no campo de desenvolvimento, os níveis de inflação reduziram, o metical tornou-se mais estável. Então tudo isso são ganhos que nós conseguimos nos últimos anos. E queremos que a população toda ela se esforce, continue unida e façamos com que a paz seja uma realidade, de forma que o desenvolvimento seja possível nesse nosso país. O balanço é francamente positivo, porquanto aquilo que os moçambicanos eram estende-se e hoje não há comparação possível. Quer do ponto de vista do desenvolvimento, quer do ponto de vista da educação, da saúde. Hoje todos os distritos já têm médicos, muitos distritos até já têm ensino superior, graças à nossa independência. Nós celebramos os 43 anos e temos que celebrar as nossas vitórias, aquilo que alcançamos, os combates que fizemos.
malgrado os momentos de perturbação nacional ocasionados pelas agressões por aqueles que não queriam a nossa independência, criaram uma situação de instabilidade, que impediram o estabelecimento da paz no nosso país. Eu realmente vou ter que falar e encorajar muito os jovens deste país. É preciso muita imaginação, é preciso muita criatividade por parte dos jovens. Parem de se lamentar, parem de apontar os dedos a este e aquele. Pergunta a cada um de vocês. Eu estou realmente a fazer o máximo que eu posso fazer para o desenvolvimento do meu país, individualmente e coletivamente. Em Sofala, a passagem dos 43 anos da independência nacional foi marcado com apelos à unidade nacional e à promoção da cultura de trabalho com vista a se alcançar uma paz efetiva e a independência econômica. Antigos combatentes residentes na província de Sofala mostraram-se durante a celebração dos 43 anos de independência nacional felizes pelo feito alcançado há mais de 4 décadas, mas preocupados com a atual situação política e econômica do país. Rosária Nkauva, antiga combatente que participou diretamente nas cerimônias da proclamação da independência nacional no estádio da Machava, começou por partilhar as emoções daquele dia. O ambiente foi, um ambiente muito bom. Um ambiente muito bom, todos nós ficamos satisfeitos, contentes, alegres. Sebastião Tivani é igualmente antigo combatente que esteve no estádio da Machava no dia da independência nacional. Ele fez parte do grupo dos militares indicados para içar a bandeira nacional. Apesar de alguns constrangimentos que surgiram, mas a nossa independência continua de pé. E já é maior, não é criança mais. Os antigos combatentes da província de Sofala exortaram os jovens a serem promotores da unidade nacional para a construção de uma paz efetiva e a não se deixarem instrumentalizar. Como o caso, por exemplo, que está a acontecer na província de Cabo Delgado, esse país tem que estar em paz, porque esse país é nosso e tem muito espaço para nós todos. Todos que querem fazer a política dele, fazem a sua política. Todos que querem fazer a sua machamba, fazem a sua machamba. Que não pode erguer nesses outros movimentos que pode vir destruir, só que serve para destruir. Tem que seguir o exemplo de nós combatentes. Unidade nacional, apenas isso. Se formos unidos, o que nós queremos, havemos de conseguir. Muito obrigado. A cerimônia oficial deste 25 de junho em Sofala foi orientada pela governadora Helena Taipo, que no seu discurso exortou a unidade nacional e cultura de trabalho. Para tornar-nos autossuficientes, o que vai concorrer para o alcance da nossa independência econômica. Temos que reduzir as importações. Temos todas as condições para aumentarmos a nossa produção. Para tal, todos nós nos devemos unir e mantermos foco na luta contra a pobreza. Durante as celebrações dos 43 anos da independência nacional, o governador da Zambésia, Abdul Razak, afirmou que a província está a registrar crescimento assinalável de infraestruturas. As festividades do 43º aniversário iniciaram com a deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, no centro da cidade de Climane. Aquilo que eram os objetivos fundamentais da luta de libertação nacional. Em primeiro lugar, era libertar a terra e os homens, termos a nossa independência, mas, sobretudo, criar condições para que a população moçambicana tenha uma vida digna. Podemos ver que nesses 43 anos houve muitas realizações, muitos desenvolvimentos na nossa província e no nosso país. Estendemos, expandimos a rede sanitária, já há assistência médica em vários recantos da nossa província, já temos escolas e as crianças têm possibilidade de ir à escola em vários recantos da nossa província. Estendemos o abastecimento de água, a energia elétrica, as telecomunicações e muitas outras realizações que significam que há desenvolvimento. Os presentes na cerimônia falam dos feitos da independência nacional.
já tivemos a independência política, que é essa que estamos a comemorar hoje, mas também temos um outro desafio, que é a independência econômica. Também é difícil falar de independência sem falar do esforço, do sacrifício do presidente da República no sentido de manter a paz para os moçambicanos, porque a paz foi uma conquista. O marco da independência para nós foi aquele que nós conseguimos termos o Moçambique na mão. A banda militar abrilhantou a data. Os antigos presidentes da República dizem que não há razão para haver partidos políticos armados. De forma ordeira, é preciso desarmar todas as forças que não têm direito de estarem armados, porque os moçambicanos querem uma paz efetiva e ninguém quer voltar à guerra. Quer ter armas aqui? Quer o país em guerra de novo? Então, nenhum de nós quer isso. Nós queremos uma paz verdadeira. Presidente Guebuza, não lhe estranha o fato de, no seu governo, ter constituído empresas que era para garantir a segurança nesses megaprojetos. E depois houve toda uma situação que aconteceu e hoje em dia a solução, aparentemente, desses ataques vem de fora com o plano de Eric Prince. Eu quero acreditar que o nosso governo vai encontrar soluções para a questão. Não gosto de voltar para trás e lamentarmos. Isso não resolve absolutamente nada. O que resolve é fazer face a esta adversidade que nós temos pela frente. E acredito, portanto, que o nosso governo vai continuar a trabalhar para fazer face a esta adversidade. Obviamente, o povo estará com ele. Não há alternativa. Tem que se desarmar as forças que não têm o direito de estar armadas. Portanto, têm que ser desarmadas. E, desta feita, como sempre, que se faça de uma maneira ordeira, dentro deste consenso, tirando os seus receios e todos que o diálogo já tirou. Não há mais razão para continuarem armados. Quer dizer, não há razão para haver partidos políticos armados. Em relação aos 43 anos da independência nacional, os antigos presidentes da República dizem que Moçambique está a registrar um crescimento significativo e destacam os ganhos conquistados. É um momento de reflexão e, naturalmente, é um momento de mais uma convicção nossa de que os desafios que nós temos pela frente vão ser vencidos. 43 anos, bem vividos, com muito trabalho do povo moçambicano, cuja consequência, eu acabo de dizer aos vossos colegas, é esta multiplicidade de meios de comunicação social que nós não tínhamos. Isso é bom dar exemplo por vocês mesmos. Olhando para trás, então vão ver o percurso que foi percorrido. Se forem para outros setores, já vão encontrar a mesma coisa. Esta vibração da nossa juventude, das nossas mulheres, hão de ver em toda parte. Embaixador da União Europeia e do Reino Unido defendem que o governo e a RENAM devem continuar com o diálogo para o estabelecimento da paz efetiva. Reagindo ao adiamento da sessão extraordinária do Parlamento, o diplomata da União Europeia diz ser importante que não se imponham condições neste processo. Bem, eu não vou fazer comentários sobre este órgão independente do Estado de Moçambique, mas eu penso que é importante não condicionar avanços em ambas partes. Não é importante continuar com o diálogo iniciado entre o Presidente da República e também o falecido Ramamo, resolver os problemas pendentes, incluindo ao nível de instituição, mas também avançar rapidamente, com a maior brevidade possível, ao nível de desarmamento, de desmilitarização e reintegração das forças da RENAMO. Eu penso isso muito importante. As palavras do Sr. Presidente claramente sublinharam este objetivo e esperamos que isso aconteça
a União Europeia, mas também a comunidade internacional é disponível para apoiar estes processos com todos os meios possíveis. É mais um momento para esperar num futuro pacífico e próspero para o país. E eu queria adicionar o sentimento do Reino Unido neste rumo e queria ver muito breve avanços nem só sobre as questões constitucionais, mas também sobre a desmilitarização, desarmamento e inserção dos combatentes da Renamo, para que o Estado de Moçambique seja em paz. O ministro da Economia e Finanças diz que o Estado tem dívidas com mais de 300 empresas e que neste momento o Executivo está focado na liquidação de dívidas com as pequenas e médias empresas. Adriano Malian diz que o governo vai passar a fazer um balanço sobre a economia e finanças do país trimestralmente. O Ministério da Administração Estatal, com base no orçamento de 2018 que nós fizemos lá, já deu diretivas como é que se faz a reativação dos atos administrativos. O orçamento está a 3,8 bilhões de meticais, estão no Orçamento Geral do Estado. E agora foi o Ministério da Administração Estatal deu diretivas como é que se distribui isto pelos órgãos central até as provinciais e este processo está a andar. 334 empresas pequenas e grandes é que estamos a dever. E dessas 334 empresas, 212 empresas, nós devemos o equivalente a cerca de 300 milhões de meticais. Então, o passo seguinte é pelo menos resolver o problema destes 212, porque são pequenas e médias empresas. E como o crédito ainda é mais caro, se nós pagarmos a essas empresas, vão ter liquidez para poder pôr as empresas a funcionar e desta forma também manter o emprego e a economia voltar a erguer-se. Portanto, esse é o que neste momento posso-vos dizer, mas garanto que nós vamos ter que manter aquela promessa que fizemos. De cada trimestre vamos ter o balanço para, pelo menos, ouvir o que se passa na área de economia e não só na área de finanças, porque isso vocês já têm bastante informação. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Irmãos estão a contas com a Polícia da República de Moçambique em Inhambane, indiciados de falsificar dinheiro. Os mesmos distanciam-se das acusações que pesam sobre eles. Dois jovens de 23 e 36 anos de idade, respectivamente, detidos e a contas com as autoridades policiais na província de Inhambane. Em causa está a suposta falsificação da moeda estrangeira sul-africana em 101 moedas de 200 randes. O irmão mais velho afasta-se da hipótese de ser falsificador e diz ter caído na armadilha do seu amigo. O que me fez eu pensar que isso aqui é dinheiro de verdade, porque ele já trocou na junta e ele disse que ele não vai andar com muito dinheiro assim, senão no caminho vai andar lhe pegando. Como ele conhece na minha casa, até na África Sul, até aqui conhece, ele deixou. Regressamos junto, eu e ele. Deixamos aquele dinheiro em casa, mas deixar de qualquer maneira, porque nós pensávamos que era dinheiro, né? Depois eu voltei. Quando eu voltei, é que me encontro com esse jovem que foi pegado lá em Arrímela, que disse que ele ia trocar o dinheiro. O mais novo também escusa-se de pertencer à suposta quadrilha e amputa a responsabilidade ao irmão mais velho. Ele que vai explicar como é que essas notas vieram de lá em casa, como é que chegaram, qual era a quantidade, ele vai explicar, eu não sei de nada. Ele é meu irmão. O único trabalho que eu tive é de mostrar à polícia onde é que está o dinheiro, só. Face a esta realidade, a polícia nesta parcela do país adverte as comunidades a recorrerem a locais oficiais da troca da moeda. Burlavam a população fazendo o câmbio, tanto com um metical no distrito de Inharibe.
apelamos à população da província de Inhambane que se dirijam aos bancos ou mesmo à casa de câmbios, aos locais apropriados e não a indivíduos, portanto, que nós não conhecemos e não sabemos, portanto, a sua idoneidade. Este é o primeiro caso do ano em que pessoas são neutralizadas com a moeda falsa, diferentemente do ano passado, onde houve registro de 2, sendo um em Vilanculos e o outro na Machixe, com moeda nacional falsa. E na página internacional, pelo menos 86 pessoas foram mortas em um ataque protagonizado por criadores de gado contra fazendeiros no centro da Nigéria. Na Nigéria, pelo menos 86 pessoas morreram em resultado de um ataque levado a cabo por pastores nómadas contra agricultores na região central do país. O ataque terá sido protagonizado por criadores de gado nómadas contra fazendeiros do centro deste país africano. No domingo, jovens da etnia Beron ergueram barricadas na estrada entre Jos, capital estadual, e Abuja, capital federal, para atacar os automobilistas que parecessem fulas e muçulmanos, segundo viajantes que escaparam os ataques. Já o presidente nigeriano Muhammadu Buhari apelou à calma e o governador da região afetada lançou uma operação para identificar os responsáveis. Guarda Costeira Líbia resgatou ontem 1000 migrantes africanos que tentavam chegar à Europa. A União Europeia encontra-se sob pressão para solucionar a crise de migração nos seus países. Ao todo, são 948 migrantes africanos que foram, no domingo, resgatados no mar Mediterrâneo pela Guarda Costeira Líbia. A operação também registrou 10 corpos. Só na semana passada, a Líbia conseguiu impedir 2.000 migrantes ilegais de chegar à Europa. Um número considerável de imigrantes são mulheres e crianças. Desde a queda do líder Muammar Gaddafi em 2011, que a Líbia transformou-se num corredor de refugiados que fogem à pobreza e guerras nos seus países em direção à Europa. Este domingo, a pedido da chanceler alemã Angela Merkel, a União Europeia reuniu-se para encontrar uma solução viável para lidar com a crise de imigração. A Itália defende a partilha de responsabilidades por todos os países europeus. A Alemanha defende mais financiamento a países com maior número de imigrantes, bem como o reforço da fronteira. A França diz que há mais crise política do que crise de imigração na Europa, tendo pedido sanções a países que fecham as portas aos migrantes. O presidente turco Recep Erdogan foi reeleito para um novo mandato de 5 anos nas eleições antecipadas que assinalam a passagem do sistema parlamentar em vigor para um sistema presidencial, em que o chefe de Estado concentra a totalidade do poder executivo. O presidente turco Recep Erdogan foi declarado esta segunda-feira por autoridades eleitorais daquele país como vencedor das eleições logo na primeira volta. Erdogan foi reeleito com 52,6% dos votos contra 30,7% do candidato da oposição, Muharrem İnce. Num discurso em Ankara, na sede do seu partido e diante dos militares, o presidente reeleito disse que estas eleições expressam a democracia e a vontade dos 81 milhões de cidadãos turcos. Mesmo tendo reconhecido que o processo não decorreu de forma justa e transparente, a oposição congratulou Erdogan pela vitória. Após estas eleições, entra em vigor a nova Constituição, aprovada em referendo no ano passado, que dá poderes executivos alargados ao presidente e diminui as funções fiscalizadoras do Parlamento. O cargo de primeiro-ministro é abolido. Convido-lhe a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para o dia de amanhã. Para a zona sul do país, Maputo teremos máxima de 27 e 15 de mínima, Xai-Xai 26 de máxima, 14 de mínima, e Inhambane 25 de máxima, 16 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, Beira 26 de máxima, 16 de mínima, em Quelimane 27 de máxima, 15 de mínima, Chimoio 23 de máxima, 10 de mínima, Tete 29 de máxima, 19 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 26 de máxima e
Seguimos sim com a zona norte do país. Nampula, 26 de máxima, 16 de mínima. Pemba, 29 de máxima, 19 de mínima. Lixinga, 22 de máxima, 10 de mínima. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. De volta ao último bloco do Jornal da Noite para celebrar os 43 anos da independência nacional, dezenas de músicos moçambicanos atuaram num único palco. O espetáculo denominado Só Moçambique, Só Nós, foi organizado pela Bang Entertainment em parceria com a STV. Avenida 10 de Novembro completamente abarrotada para testemunhar um cruzamento de gerações de músicos nacionais. Coube aos jovens Mons Elements sacudir o frio que fustigava a Bahia e, nesta bela coreografia, aquecer que corresponderam em massa ao convite para as celebrações dos 43 anos de independência nacional. Ambiente criado e seguiu-se a triunfante entrada de MC Roger. O também conhecido patrão da música moçambicana colocou o público a vibrar e uma vez mais mostrou que a música moçambicana está boa e recomenda-se. Aliás, numa das suas músicas, MC Roger exigiu respeito e reconhecimento pelo seu estatuto de mais velho. Todos os dias a fazer o bem, mais novo, respeita os mais velhos, respeita os mais novos. E porque não se podia falar em 43 anos de independência sem se olhar pelo panorama político, a Zagaia foi o convidado a fazê-lo. Mentiras ou verdades, a Zagaia assumiu-se um exímio lutador contra os males que assolam a pátria. A seguir, juntou-se à festa General Música. Depois de brindar aos presentes com os seus maiores sucessos, Música arriscou lançar-se aos ventos da música lusófona. Conheci uma garota, ela faz a música, ela é bonita, essa música toca. Conheci uma garota, ela faz a música, ela é bonita, essa música toca. Solo por ela, Houve ainda espaço para os gurus da música moçambicana. Hortêncio Langa lançou-se ao público e deu o ar da sua graça. A Hortêncio juntou-se um outro monstro da música. Lado a lado com Stuart Sukuma, cantaram Amores.
Ainda no grande espetáculo dos 43 anos, atuou Júlia Duarte. E quando se pensava que o cardápio estava fechado, eis que surge mais um nome sonante da música moçambicana, o Azimbo. Quem também juntou-se ao show denominado Som Moçambique Sonos foi Anita Macuacua. Seguiram-se então várias outras atuações até ao raiar do sol. Os músicos disseram que foi com grande alegria que se juntaram ao povo moçambicano para comemorar a independência. Lorena Inhate disse ser este um momento de os moçambicanos reforçarem o espírito de união e harmonia. Já a General Música disse que o país precisa focar-se na educação, pois só assim poderá desenvolver. Temos que reconhecer que a independência não foi adquirida como se de um caminhão viesse e oferecida aos moçambicanos. Foi fruto de muito suor, luta e sacrifício e muito empenho por parte dos combatentes. Temos que aprender a dar valor a este ganho. Moçambique pode registrar grandes níveis de desenvolvimento se investir ainda mais na educação. Primeiro dizer que me sinto bastante emocionada por poder participar num dos melhores eventos, posso dizer, que nos representa como moçambicanos, que é o nosso dia da independência. Não há como não brilhantar o povo moçambicano. Para nós é um orgulho representar o país em termos do canto, em termos da melodia, e é isso. Foi uma mensagem para os moçambicanos? Olha, que tenhamos sempre a bondade de fazer o bem, um para com o outro, e que haja paz entre nós os irmãos. Somos irmãos, não existe nenhuma diferença de norte, sul e de centro. Todos somos irmãos, então que haja muita paz. E os espectadores que se fizeram ao local do show disseram ter gostado dos momentos que marcaram as celebrações do Dia da Independência Nacional. Estes afirmam que esta foi a melhor maneira de celebrar os 43 anos da independência. Está muito bom, principalmente na entrada de General Música. Uma mensagem para os moçambicanos? Dizer que devemos estar sempre unidos, a união faz a força. Estou a gostar muito, gostei de ver o General e o Tima, estou a gostar. O espetáculo está a ser um sucesso. O show está muito espetacular, estamos a gostar dos artistas, estão a atuar bem, até que não há nenhum problema. Uma mensagem para os moçambicanos? Uma mensagem para os moçambicanos que eu tenho, eu só posso dizer uma coisa só, que os artistas moçambicanos sejam unidos todos eles, só isso só. Espetacular. Quero desde já dar os parabéns à Beng, né? Espetáculo mesmo, não esperava. E mesmo fiquei maravilhada quando vi o General Música atuar. Espero que ainda vai acontecer. Estão a ouvir, não é? E desta maneira colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã, à mesma hora. Até lá, fique bem. Continuação de um feliz feriado. Boa noite.